Movimento de ímãs deslizando no plano inclinado. O principal objetivo do trabalho foi observar o deslocamento de um ímã sobre uma superfície condutora não ferromagnética. Observamos que o ímã se move com velocidade constante e a maior parte de energia é dissipada como calor devido ao efeito Joule, resultante da resistência elétrica da superfície. Para cumprir o princípio de conservação de energia, a potência dissipada por efeito Joule deve igualar a potência fornecida pela força motora, que é a gravidade neste caso, e esta análise vai revelar os princípios fundamentais da física e da engenharia, demonstrando que a energia mecânica é transformada em calor de forma eficiente. Nossa teoria foi embasada a partir desse artigo científico, o movimento de ímãs ao deslizar sobre um plano inclinado de alumínio. E esse gráfico é muito interessante, que a gente encontrou no artigo, porque ele mostra exatamente o que a gente está tentando observar e verificar, porque conforme a energia potencial que está em verde vai diminuindo, a energia térmica vai aumentando, que é exatamente essa dissipação, e a energia total se mantém igual, o que também mostra que o princípio da conservação de energia está sendo obedecido. O movimento de ímã sobre uma superfície condutora não ferromagnética gera uma indução, de acordo com a lei de Faraday e Lenz. Esse movimento varia o campo magnético, resultando com uma força eletromotriz e as correntes elétricas na superfície, conhecidas como corrente de Foucault ou correntes parasitas. Devido à resistividade elétrica dos condutores, parte da energia mecânica é dissipada como calor pelo efeito Joule, como podemos observar na equação a seguir. Quando a potência dissipada pela força de frenagem magnética é igual à potência fornecida pela força motora, que é igual à força-peso neste caso, a energia cinética do ímã permanece constante, respeitando o princípio de conservação de energia. O movimento do ímã em um plano inclinado de material condutor não ferromagnético é caracterizado por velocidade constante, mesmo inclinações acentuadas, devido ao equilíbrio entre as forças dissipativas, predominantemente da natureza magnética, e a componente de força-peso na direção do movimento. Bom, então, como parte da teoria também, temos que a conservação de energia implica que a variação de energia cinética e potencial seja igual ao trabalho realizado pelas forças dissipativas. A energia térmica dissipada, WGs, é aproximadamente igual à energia potencial gravitacional total disponível no início do movimento, indicando que a energia cinética é uma pequena fração da inicial. Temos aí as fórmulas. Então, a variação da energia cinética ΔK mais ΔU, a variação da energia potencial gravitacional, é igual a menos o trabalho dissipado. As fórmulas que a gente utilizou para fazer esses cálculos a partir dos dados coletados estão ali embaixo também. Então, a massa vezes a gravidade vezes o comprimento vezes o seno do ângulo da nossa rampa vai ser igual a meio massa vezes velocidade ao quadrado, mais trabalho dissipado se a gente der uma manipulada na equação de cima. Agora sobre o procedimento, medimos o comprimento da rampa e fixamos ela em 3 ângulos, 50, 60 e 65 graus. Em cada um desses ângulos nós soltamos o ímã e medimos o tempo em que ele caía em cada um. Fizemos isso também com um maçor de 50 gramas no ângulo de 50 graus e medimos o tempo para mostrar que quando não há força magnética o movimento não é constante. Após isso, com os valores que tivemos no Pasco, montamos o gráfico da posição por tempo e determinamos a velocidade calculada a partir do coeficiente angular da reta e de ajuste. Com a velocidade, nós determinamos a energia cinética no regime de velocidade constante, comparamos com a energia potencial gravitacional inicial. Após tudo isso, vimos que a maior fração da energia é dissipada na forma de calor. Aqui a gente tem os resultados experimentais, então a gente mediu o comprimento da rampa, a massa do ímã, a massa do maçor a gente pesou. Ali tem o valor da gravidade que a gente utilizou em metros por segundo quadrado e a velocidade do ímã nas 3 inclinações que a gente vai ver nos próximos gráficos. Bom, no primeiro teste, com o ângulo fixado em 50 graus, a gente pode ver o gráfico da posição em centímetros por tempo em segundos. A gente pode ver que é uma reta, o ajuste linear está muito próximo de 1, o nosso R quadrado, então isso quer dizer que o movimento é constante. E a partir dessa reta de ajuste, a gente pega o coeficiente angular,
que nesse caso é 14,975, e ele vai ser a nossa velocidade em centímetros por segundo, e depois a gente vai transferir para metros por segundo para fazer os cálculos. A mesma coisa foi feita para o ângulo de 60 graus, aí estão os resultados, nosso gráfico continua uma reta, o ajuste está bem bom. E para 65 graus também, a diferença aqui é que nossa velocidade vai aumentando, é como a gente pode observar no coeficiente angular. Por último, como é feito de controle, a gente lançou o Massor, e aí está o gráfico da posição dele pelo tempo na queda. A gente pode ver que não é um movimento constante, porque ele não é um ímã, então não vai ter a força dissipativa cancelando a componente horizontal da força-peso. Então, o que a gente tem é uma curva polinomial, quadrática, o que reforça que o movimento não é constante e tem aceleração. A partir das velocidades, então, a gente calculou a energia cinética nos 3 casos e a energia potencial. E a gente pode ver que a energia cinética é muito pequena e a energia potencial é muito maior em relação a ela, o que mostra que só uma pequena fração dela não é dissipada em calor, como energia térmica, e a gente fez a comparação entre a cinética e a potencial nos 3 casos, e a gente conseguiu essa fração muito pequena, que não foi dissipada, e nos três casos são menores que 2%. Também tem o dado da aceleração do peso, do Massor, que só para mostrar que no caso que não é o ímã, a velocidade não é constante e tem uma aceleração interferindo nela. Bem, na conclusão foi visto que a descida do ímã é muito próxima de um movimento constante, mostrando a força das ações dissipativas e obedecendo o princípio de conservação de energia. E a maior parte da energia foi dissipada em forma de calor, visto por meio da comparação energia potencial gravitacional inicial e energia cinética final. Assim, a gente conclui nosso trabalho confirmando o que vimos na teoria e também no artigo científico mostrado anteriormente.